No vídeo de hoje, iremos ver sobre a seguinte questão: compensa fazer a venda do Banco do Brasil e realocar o capital no Bradesco? Será que é um bom negócio ou vai dar no mesmo no longo prazo? Na questão dos indicadores, é óbvio que o Bradesco hoje está descontado mesmo sendo um banco privado por causa do seu desempenho. Hoje ele é negociado um valor patrimonial menor do que o do Banco do Brasil, o que não era visto há muito tempo. Geralmente o Banco do Brasil tinha esse certo desconto, ainda tem na verdade, por ser estatal, e o dividendo do Bradesco está semelhante ao do Banco do Brasil, também raramente era visto. Um ponto que precisamos entender se é excesso de diversificação ter os dois bancos na mesma carteira. Qual que é a principal atividade de um banco? Seria basicamente a sua carteira de crédito e um empréstimo de dinheiro. Então a carteira de crédito do Bradesco movimentou 35 bilhões em 2023. Já o seu resultado de seguros foi 17,8 bilhões. Então o que temos é o Bradesco tendo sua seguradora junto com o banco. Não é separado igual ao Banco do Brasil. E por sinal, é uma seguradora muito lucrativa. Foi o que manteve o banco de pé nessa época de crise. E a carteira de crédito do Bradesco, ela é composta hoje por 877 bilhões, sendo que 39% é destinado a grandes empresas, 19,1% em pequenas e médias empresas e 41% em pessoas físicas. Então aí que entra a sua alta inadimplência. Por ser clientes com ticket médio mais baixo e também mais propício ao risco, acaba rentabilizando menos, diferente do Banco do Brasil, onde sua carteira de crédito é composta por 1/3 empresas do agro e também fazendas. Essas empresas têm um ticket médio maior, além de ser melhores pagadores, ou seja, o índice de inadimplência é menor. Por exemplo, a carteira de crédito do Banco do Brasil em 2023 já passou de 1,1 trilhão de reais, sendo que para pessoas físicas ele empresta 313 bilhões, para a pessoa jurídica 390 bilhões e para o ramo do agro 355 bilhões. Então 1/3 da sua carteira é justamente para esse setor que é muito lucrativo. E seu índice de inadimplência em 90 dias está em 2,9%. É um índice bem baixo. Claro que foi se elevando ano após ano, trimestre por trimestre. Outro ponto é a operação de seguros do Banco Bradesco. Representou um lucro líquido em 2023 de 8,9 bilhões. Então grande parte do lucro foi justamente por essa operação, com um ROI de 24,8%, um ROI excelente, e teve um crescimento comparado ao ano passado de 32%. Então o que precisamos colocar na ponta da caneta é que o Bradesco tem uma seguradora embutida. Diferente do Banco do Brasil, claro que tem participação na BB Seguridade, mas o lucro da BB Seguridade, que passa para o Banco do Brasil, tem uma fatia um pouco menor. E um lucro de 8,9 bilhões para a operação de seguros do Banco Bradesco acaba se tornando a seguradora mais lucrativa do Brasil. Tanto é que o lucro líquido da BB Seguridade em 2023 foi 7,95 bilhões. Então, de fato, a maior seguradora que temos aqui no Brasil é a seguradora do Bradesco, isso que vem crescendo lucros de uma forma bem acentuada. Outro ponto positivo para o Bradesco, para alguns é positivo e para outros é negativo na verdade, seria basicamente as bonificações, o aumento da base acionária. Então foi decidido na Assembleia Geral Extraordinária a possibilidade do aumento do capital social mediante a deliberação do Conselho de Administração, independentemente da alteração do Código Estatutário. Isso é, eles podem chegar até no máximo 17 bilhões de ações em circulação, sendo ordinárias ou preferenciais, 17,2 bilhões para ser mais exato. Hoje temos um total de 10 bilhões 642 milhões de ações no mercado. Então ainda poderíamos ter um aumento de 61,62% no total de ações. Claro que é muito improvável o Bradesco fazer uma bonificação deste tamanho, a maior que já foi feita nos anos anteriores era de 20%. Poderíamos esperar uma bonificação para este ano de 10 a 20%, muito provável ser somente 10%, o que já é uma bonificação média de costume do banco fazer. É como se fosse um dividendo invisível, já que o banco não tem mais tanto potencial de crescimento. Então esse dividendo que as pessoas enxergam, que não cresce o Bradesco, na verdade não é que não esteja crescendo, é que o número de papéis vem aumentando. Agora outra questão seria a relação de lucro com a cotação.
Geralmente a cotação acompanha o seu lucro. Em 99% dos casos, na bolsa de valores, é exatamente isso que acontece. Quando o mercado prevê uma queda no lucro, a cotação também desaba, e quando o mercado especula que uma ação vai crescer bastante o seu lucro, a cotação acompanha junto. Hoje há uma distorção na questão do seu lucro com sua cotação. Isso em relação ao Bradesco, com base no lucro de hoje, ele deveria estar custando R$ 20 e está a menos de R$ 15. Então há uma assimetria muito grande. O banco teve um lucro líquido recorrente de 16,29 bilhões em 2023. Vamos identificar quando que ele teve esse mesmo lucro, qual cotação que ele estava, para entendermos se há uma assimetria de fato. O banco teve 16,5 bilhões de lucro em 2020. De fato, é um lucro bem parecido, sendo que hoje ele tem uma perspectiva de melhora, já que passará por reformulações, ele pode facilmente chegar nos seus 20 bilhões de lucro, já que tem sua seguradora a todo vapor, crescendo cada vez mais o seu lucro, e também com a possível retomada do ROI e a inadimplência reduzindo, as suas margens podem melhorar e muito. Claro que fica complicado a questão de entendermos a cotação do banco em 2020 por causa da pandemia. Todas as ações caíram cotação, mas o banco chegou a ser negociado até mesmo por praticamente R$ 20. Isso que ele teve um lucro lá no final do ano de 16 bilhões, que é o que ele teve agora em 2023. Então, teoricamente, até seus R$ 20 seria o preço justo. Já para o Banco do Brasil, tivemos um lucro líquido de 35,56 bilhões. De fato, não tivemos outro ano que teve esse mesmo lucro. Inclusive, o seu guidance, ou seja, a projeção do próprio banco, é um lucro de 37 a 40 bilhões. Então, provavelmente, ficará no meio termo, nem para mais nem para menos, para ter margem de erro, cerca de 38 bilhões em 2024. E a última vez que ele chegou na casa de R$ 55 e oscilava até mesmo a 43 foi em 2020 e 2019, quando ele tinha metade do lucro que ele tem hoje. Então, teoricamente, era para o banco estar custando pelo menos 80% a mais do que ele custava em 2020, cerca de 70 a 80 reais. Inclusive, a relação preço sobre valor patrimonial está na sua média histórica, e quando ele estava muito caro, 1,57 vezes. Então, 60% de aumento na cotação de hoje para chegar naquele patamar onde ele estava muito bem precificado. Na relação preço sobre lucro, mesmo tendo subido bastante, 5 vezes lucro. Já para o Bradesco, a sua média do preço sobre valor patrimonial é 1,51 e está em 0,91. Então, só para ele chegar na sua média, ele já teria um upside de 60 a 70%. Isso que a cotação precisaria subir para ele chegar na sua média histórica, sendo que em 2019, quando ele estava muito caro, 2,17. Então ele teria basicamente 100 a 130% de potencial de ganho, chegando nos seus patamares máximos. Na questão preço sobre lucro, é que na verdade o seu lucro caiu, então acabou alterando um pouco sua média, que inclusive é 12 vezes o seu lucro, então está abaixo da sua média, e quando chegou em 2019, estava quase 27 vezes o seu lucro. Outro ponto que as pessoas esquecem de colocar na ponta da caneta é o risco político. Diante dessa repercussão com a Petrobras e também com a Vale, a cotação do Banco do Brasil acabou abrindo em queda alguns dias atrás com mais de 4%. Isso porque grande parte dos investidores acabaram se acostumando com esse risco político e quando se tornou muito evidente, aí sim se tocaram todo esse desconto que há nessas ações estatais. Então também coloque isso na ponta da caneta. Olha o que está acontecendo com a Petrobras, com a Vale, e essas estatais muito lucrativas pode atrair maus olhares dos políticos, principalmente na distribuição dos dividendos. Então fique atento, pode ou não acontecer, e toda essa precificação do Banco do Brasil abaixo da média e abaixo do seu valor patrimonial não é à toa. É muito provável que não vá acontecer nada, mas há o risco. Na minha carteira mesmo, eu possuo os dois bancos, sendo que o Bradesco é uma posição recente. Também tem o Banco do Brasil, a menor posição da minha carteira, mas como meu preço médio está bem abaixo do preço atual, tenho bastante margem de segurança. No momento, eu iria aportando em Bradesco e também em Irani. Eu não acho excesso de diversificação ter as duas ações, o Bradesco e nem o Banco do Brasil. Então, na minha opinião, não compensa vender Banco do Brasil para comprar Bradesco no atual momento. Simplesmente parar o aporte em uma e começar em outra. Claro que se você identifica que o Banco do Brasil ainda está descontado, até porque está quase no mesmo patamar de 2019 e 2020, lucrando 2 vezes mais, aí sim compensa aumentar a posição e se acontecer alguma queda você reduz o preço médio. Lembrando que não é recomendação, eu simplesmente não vejo motivo para vender Banco do Brasil
e alocar em Bradesco. Para algumas pessoas podem fazer sentido, principalmente das que confiam muito no Bradesco, até porque é um banco com mais de 150 bilhões de valor de mercado, e hoje ele tem um valor de mercado menor do que o Banco do Brasil justamente por ter um preço sobre valor patrimonial também menor. Mas, antigamente, nos anos anteriores, o Bradesco tinha um valor de mercado superior ao Banco do Brasil, só não tem clara a sua rentabilidade. O meu preço teto para o Banco do Brasil atualmente é praticamente R$ 60. Para arredondar, chegaria nesses R$ 60 e não aportaria mais. Agora, para o Bradesco número 4, seria R$ 17,76. Então também teria 25% de margem de segurança e do Banco do Brasil 4%. Então o aporte mais inteligente seria em Bradesco, mas as duas ações ainda caberia fazer novos aportes. Isso, claro, vai depender do dividendo que você espera, das bonificações que também precisa colocar na ponta da caneta e também do dividendo mínimo exigido. E se você quer se tornar um investidor ou uma investidora independente, está aberto o melhor treinamento do mercado. Você aprenderá desde ações, fundos imobiliários, renda fixa e até mesmo tributação com seus impostos nos seus investimentos, além de ter acesso a diversas planilhas, seja de aposentadoria, de valuation, de preço teto de fundos imobiliários e de ações, além de um checklist para selecionar boas ações. Lembrando que você tem 7 dias para poder testar o treinamento, caso contrário, recebe o dinheiro de volta. E também, o professor e criador desse curso, o Mirai Investing, foi com ele que eu aprendi o que eu sei hoje. Então eu recomendo, é um treinamento do básico ao avançado e realmente é muito útil para quem quer ser um investidor na bolsa de valores no longo prazo. Lembrando que o curso está disponível por somente R$ 1.197, perto do valor que você irá investir no longo prazo, não é praticamente nada, e também as inscrições são por tempo limitado e logo mais irá se encerrar as vagas disponíveis. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.